hoje, viu? Obrigado por você estar comigo. Mais uma quarta-feira recheada de informações envolvendo a saúde ocular e, claro, algumas outras informações importantes que envolvem a saúde como um todo. E, por que não, alguns outros temas? Eu estou me organizando para que nesse ano a gente traga alguns assuntos, pessoal, que eu acho interessante, tá bom? Como, por exemplo, inteligência emocional, eu acho que é um assunto muito importante. Empreendedorismo também eu acho que é um assunto importante que a gente precisa agregar na nossa agenda. Sair um pouquinho da nossa rotina, mas são outras capacidades e qualificações que a gente precisa adquirir e incorporar para dar alavancada na nossa atividade profissional e para gerar valor nas vidas das pessoas, né? Então a gente vai fazer algumas coisas diferentes nesse ano. Então olha só, eu queria responder algumas perguntas. O Plínio fez o seguinte, o Plínio Brandelli o seguinte: doutor, foi sugerido um exame de citologia, o senhor teria orientação? Obrigado. Então olha só, vamos relembrar, sempre eu tenho que falar para vocês como é que o olho funciona, em geral como é que o olho funciona, tá bom? Então o olho no fundo é uma bolinha, concorda comigo? Ele tem uma lente mais importante na frente que se chama córnea, em seguida nós temos a íris, no centro da íris nós temos a pupila. A íris é a parte que dá cor ao olho, tá bom? Por trás da íris nós temos então o cristalino, perfeito? Então a luz ela precisa atravessar todos os veios do olho, chega aqui no fundo do olho, se transforma em corrente elétrica e através do nervo do olho a luz vai para onde? Para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão, tá? Então a parte mais externa do olho a gente chama de superfície ocular. E a superfície ocular, gente, ela pode ser acometida de vários problemas: infecção, inflamação, trauma, tumor. Quando a gente fala em tumor, não precisa ficar assim tão assustado com essa palavra, tá bom? Quando a gente fala em tumor, é um aumento na mitose ou na divisão celular. Isso faz com que as células elas cresçam numa velocidade um pouquinho maior do que o normal. Quando esse crescimento perde por completo o seu controle, é o tal do câncer, tá bom? É quando existe um descontrole totalmente desorganizado da multiplicação celular. Mas existem algumas multiplicações que elas andam de maneira mais ou menos organizada e formam então os tumores benignos, que pode acometer a superfície do olho. E aí a gente então faz o exame de rotina, o paciente vem então até a gente, doutor, olha, tudo bem e tal, percebi que meu olho está coçando, queimando, ardendo, lacrimejando, uma vez embaçada, ou simplesmente eu percebi, doutor, que apareceu uma bolinha. Onde é que estava a bolinha? A bolinha na parte branca, por exemplo. A parte branca se chama esclera. Por cima da parte branca nós temos uma membrana semitransparente que é a conjuntiva. Então, a gente precisa analisar detalhadamente essa bolinha, um tumor provavelmente benigno, também pode ser maligno, né? Para a gente estudar. Oi, Milena, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? E então a gente faz o exame oftalmológico de rotina, coloca o pacientinho da apoia o queixo e a testa, aquele exame se chama biomicroscopia, é como se fosse um microscópio, tá? Que tem a capacidade de aumentar o tamanho das imagens e através da emissão da luz a gente consegue ver detalhado. Tudo bem, Almene? Obrigado pela sua presença, tá? Fica por aí que daqui a pouco eu chamo de vocês para a gente bater um papo ao vivo. Aproveita e faz o seguinte, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, alguma coisa envolvendo saúde ocular, envia aqui para mim, por gentileza. Ei, Edna, como é que vai? Boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. E aproveita também, no canto inferior da tela de vocês estão vendo aqui esse aviãozinho, né? É bem provável que esse conteúdo que a gente está compartilhando seja útil para alguém. Por que você não aproveita então, abençoa algumas pessoas e venha nesse conteúdo, quem sabe ele se encoraje e entre ao vivo conosco para a gente continuar batendo esse papo todo mundo junto, né? Então, olha só, fizemos o exame oftalmológico e a gente se detectou com aquela bolinha. A gente fica pensando, será se isso é simplesmente uma inflamação? Será se é uma infecção? Será se isso é uma reação? Ei, Helena, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Marcelo, e aí? Boa noite, Marcelo, tudo bem? O pessoal está entrando, vamos lá, pessoal, vamos entrando. E às vezes essas bolinhas que ficam então localizadas na superfície do olho, tem algumas que são características de alguns possíveis agentes etiológicos. Não, eu tenho certeza que isso aqui é resultado de infecção, de inflamação, de um trauma. Às vezes, pessoal, a gente não tem uma clareza muito grande. Então, o que é que a gente pode fazer, Plínio, nesse contexto? Fazer um exame chamado citologia de impressão. É um pedacinho de papel milimetrado que a gente tira de um filtro, então a gente coloca em contato direto com a lesão. As células presentes na lesão são removidas para o papel e esse papel então a gente leva para o microscópio. E lá a gente consegue estudar quais são os componentes celulares que estão presentes naquela bolinha. E a partir daí a gente consegue então analisar, por exemplo, o tamanho da célula, o formato da célula,
a coloração da célula. Existem alguns corantes especiais que a gente utiliza exatamente para analisar, por exemplo, o que a gente chama de atividade mitótica. É a atividade com que a célula está trabalhando para ver se aquele trabalho ou aquela atividade que ela está executando está dentro dos padrões considerados normais que a gente conhece ou que está um pouquinho fora. E a partir daí, então, Plínio, a gente começa a pensar, opa, isso pode ser então uma coisa benigna ou pode ser uma coisa maligna. Peguei. Ok, vamos chegando, turma. Gabi, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Então, deu para entender, Plínio? Então, a citologia de impressão é um exame que a gente utiliza que geralmente a gente lança a mão desse exame quando a gente se depara principalmente com uma lesão diferente da nossa rotina. Fica-se então a dúvida, é infecção? É inflamação? É uma tumoração benigna ou maligna? E aí, Ana, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? E aí, nesse contexto... Oi, eles vão entrando. Vamos lá, pessoal, vão entrando. E aí, nesse contexto, para a gente esclarecer a natureza daquela bolinha que pode estar cometendo qualquer parte do olho, geralmente o mais comum é a conjuntiva, a gente então faz o exame de citologia de impressão. É um papelzinho especial, milimetrado, a gente coloca em contato direto com a lesão. Então, células presentes na lesão vão para o papel. Em seguida, a gente leva esse papelzinho para um meio de conservação. Opa, a Rose está dizendo o seguinte, doutor, tem um astigmatismo alto e... Oi, Vanessinha, boa noite, tudo bem? Eu posso estar bem daqui a pouquinho te chamar, viu, Vanessa? Desculpa, Rose, você também, tá, Vanessa? E a gente conversa. Então, a gente, depois que colhe esse material daquela célula, daquela lesão suspeita, leva para coloca um pedacinho de papel no meio de preservação. Em seguida, então, a gente leva para o microscópio e o médico oftalmologista especialista em anatomia vai estudar detalhadamente o comportamento e aí, antes da gente intervir cirurgicamente, a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. Tanto é que o próprio Plínio continua a dúvida dizendo o seguinte, olha, doutor, diagnóstico de lesão temporal sugestiva de neoplasia. Temporal é aqui, tá bom, pessoal? Está localizado na região de fora, de cima, ou debaixo do olho. Vamos pensar, o olho direito seria aqui, o olho esquerdo seria aqui, tá bom? Então, olha só, ele provavelmente é portador de uma lesão suspeita. Neoplasia, gente, é um nome que a gente dá. A Rose, consultando o oftalmo, ele disse que não há cirurgia para o meu caso porque o fundo do olho é fino. Rose, daqui a pouco eu te explico, tá bom? Segura aí na linha que de repente a gente entra ao vivo. Ou o Vitinho. E aí, Vitinho, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Segura um pouquinho, tá, Rose? Que de repente eu te chamo ao vivo e essa tua dúvida pode ser uma dúvida recorrente, tá bom? Que as pessoas perguntam. Então, olha só, neoplasia é o nome técnico que a gente tá a um aumento acelerado da divisão das células, tá bom? Que num determinado momento ela pode ir para um lado que a gente ainda considera benigno ou pode ir para um lado que a gente considera maligno. E quando então existe essa suspeita, a gente faz a citologia de impressão, vocês já entenderam mais ou menos. Digamos então que a gente colheu, ficou ainda em dúvida, não tenho certeza absoluta. Às vezes a gente precisa então fazer uma nova citologia ou tirar literalmente, pessoal, um pedacinho daquela lesão suspeita que a gente chama de biópsia. E leva novamente o mesmo raciocínio, tá? E ambiente cirúrgico, todo o cuidado com relação à esterilidade, asepsia da região. A gente manipula então cirurgicamente a lesão, tira um pedacinho da lesão, você pode tirar a lesão por completo, já tem que fazer um tratamento, ou um pedacinho da lesão ruim, junto com a parte boa. E aí, Dani, boa noite, tudo bem com você? E leva para o meio de preservação até que isso chegue no ambiente de análise. Vai lá para o laboratório de anatomopatologia, o colega que é oftalmo especialista em anatomia patológica vai estudar detalhadamente e dizer qual a natureza, se benigno ou maligno. E aí o Plínio disse o seguinte, olha doutor, e aí eu tenho que fazer tratamento quimioterápico? Existe a possibilidade sim da gente pingar algumas medicações no olho na expectativa de diminuir essa lesão como um tratamento ou total ou um tratamento parcial, até que a gente veja a necessidade de fazer outros tratamentos complementares, como por exemplo uma crioterapia. A gente trabalha aplicando baixa temperatura na região exatamente para, meu Deus do céu, 8h15, exatamente para isolar essa região, para evitar que essas células elas se espalhem, tá bom? Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é fazer a cirurgia propriamente dita e tirar.
Mas no primeiro momento, quando a lesão ela pode dar sinais de benignidade, uma possibilidade é exatamente isso, a gente aplicar algumas medicações, uma das que a gente mais utiliza é a mitomicina. Então a ideia da mitomicina é exatamente diminuir essa atividade mitótica e diminuindo então o tamanho da lesão, para depois no segundo momento a gente analisar se vai precisar fazer um tratamento complementar, como crioterapia ou radioterapia, ou até mesmo fazer a retirada por completo cirurgicamente da lesão. Deu para entender, Plínio? É mais ou menos isso, tá bom? Olha só, uma outra pergunta aqui. Doutor, eu tenho uma córnea de 480 micras. Então a gente está falando... E aí? Ei, Judimar, como é que vai, amigo? Como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, Judimar, um querido amigo. Na verdade, a gente fez graduação juntos, lá na Universidade Federal da Paraíba, lá em Campina Grande. Meu Deus do céu, Judimar, já se fazem quase 30 anos, hein? O tempo passa rápido, né? Tamo junto. Obrigado pela sua presença, viu, Judimar? Beijão para você, amigo. Deixa eu ver quem que tá aqui. GBO Lovato. Ô, Lovato, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado por estar conosco aqui também. A Pisanelli está dizendo o seguinte, olha, doutor, eu tenho uma córnea, ela não está falando na curvatura da córnea, pessoal, só está falando da espessura da córnea. A minha córnea tem 480 micras de espessura. A média de uma córnea que a gente considera normal, pessoal, é em torno de 530, 540 aproximadamente. Então, por natureza, ela já tem uma córnea muito fina. Ela tem 8,5 graus. Ela não disse se é miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu imagino que deva ser miopia, tá bom? E aí, Heart Song, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Dá para fazer cirurgia refrativa? Provavelmente não dá para fazer, tá? Lembre que a cirurgia refrativa, a gente pensa Vanisa, é isso? Vanilza, obrigado, viu, Vanilza? Quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente está pensando basicamente em duas grandes modalidades, tá bom? A aplicação na laser na córnea, aplicação de laser na córnea, a gente remodela a curvatura da córnea. Então a gente com isso também diminui a espessura da córnea, para fazer com que o raciocínio continue o mesmo, tá? Então o olho tem um probleminha, digamos que o olho é muito grande, isso é muito comum no míope. Então por uma herança genética, o olho míope é um pouquinho maior do que a média da população, a luz naturalmente não chega no fundo do olho, ela para no meio do caminho e o paciente não consegue enxergar. Então precisa colocar aqui na frente alguma coisa, um óculos ou lente de contato seriam os tratamentos clínicos tradicionais, para fazer com que essa luz chegue na retina, através do nervo do olho vai para o cérebro e a gente enxerga, tá bom? Mas chega um momento que o paciente diz, doutor, eu não quero usar mais óculos nem lente de contato. Qual seria então a opção? Basicamente duas. Aplicação de laser na córnea ou implante de uma lente dentro do olho. Quando o paciente tem uma relação desproporcional entre a quantidade de grau que ele tem e a anatomia da córnea, nesse contexto não é aconselhável aplicar laser na córnea, que eu acho, Pisanelli, é o teu caso, tá bom? A quantidade de grau que você tem, pelo que você está me falando, 8,5 graus, a espessura da tua córnea 480, a melhor opção, na minha opinião, não é aplicar laser na córnea. Mas tem que passar em consulta oftalmológica, fazer uma série de exames. Uma segunda opção seria exatamente a gente implantar uma lente aqui, ó. Ou, ei André, boa noite, como é que vai, tudo bom? Ou a gente implanta uma lente aqui, ó. Exatamente, essa lente ela pode... a quantidade de grau que o olho tem, a gente põe na lente, a gente implanta aqui. E a Isis, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá, Isis? E a gente implanta então a lente aqui. Boa noite, André, tudo bom? Uma outra opção é a gente implantar uma lente aqui atrás, ó. A gente implanta uma lente atrás da íris, na frente do cristalino. Eu vejo essas opções como as melhores opções para você, tá bem? Joelma, boa noite, tudo bom? Deu para entender, Pisanelli? Eu acho que essas seriam as melhores opções para você. Vamos lá, Costa, bem-vindo, obrigado pela sua presença, tá bom? Olha só, a Milena, acho que a Milena está aqui com a gente. Olha, doutor, conjuntivite bacteriana versus viral. Sempre lembrando da anatomia para facilitar o entendimento do raciocínio. Não precisa ser uma anatomia profunda, não é uma função de vocês. A nossa função é utilizar uma linguagem adequada para que vocês entendam o todo. Então vamos lembrar, a parte branca do olho ela é revestida por uma membrana semitransparente chamada conjuntiva. A conjuntiva tem várias funções. A conjuntiva tem vasos e esses vasos vão levar os nutrientes que o olho precisa para funcionar bem e vai proteger o olho como um todo, tá bom? Então a conjuntiva ela está cobrindo a parte branca do olho, então ela tem contato direto com o ambiente. E no ambiente em geral, gente, nós temos muitos micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários e vírus. Quais são os mais comuns que a gente escuta falar, né? Ei, Milena, eu já estou respondendo então a tua pergunta, tá bom?
olha só, tem muitas bactérias e vírus dispersos no ambiente, tá bom? Então a gente está interagindo constantemente. Lili, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado por você estar aqui conosco. Rodrigo, obrigado, tá? Então a gente está interagindo constantemente com o ambiente. E os micro-organismos dispersos no ambiente podem interagir direto com o nosso olho ou alguma parte do nosso corpo, principalmente as mãos. Daí a importância da gente estar constantemente lavando mão. Lembra que eu tenho falado para vocês ao longo do tempo? Gente, a saúde da visão começa com a prevenção. Não é só do olho, vocês concordam comigo, né? É a saúde como um todo. Eu não preciso estar sentindo alguma coisa para passar no médico oftalmologista, ou no cardiologista, ou no gineco. Não, no uro. Uma vez por ano, pelo menos, eu tenho que passar em algum médico. Se eu fosse falar para vocês os médicos gerais, olha só. O médico cardiologista, porque os acidentes cardiovasculares ainda matam muita gente. O médico ginecologista, porque câncer de mama ainda mata bastante. O urologista, câncer de próstata mata bastante. E por coincidência também o médico oftalmologista, porque o órgão mais importante do corpo, gente, é o cérebro. E o cérebro mantém contato muito direto com o ambiente através dos olhos. E o olho é como se fosse um radar do organismo. Muito legal, porque os vasos do fundo do olho são os vasos mais sensíveis do corpo. E as alterações sistêmicas, tipo diabetes, pressão alta, que altera o corpo, às vezes, começa tudo com o fundo do olho. Daí a importância de você, pelo menos uma vez por ano, passar no seu médico oftalmologista para fazer exames de rotina, tá bom? Então, olha só, Milena, de repente você interagiu com alguém, com algum ambiente que estava contaminado, ou você entrou em contato com alguma coisa contaminada, sei lá. Oi, Nice, boa noite, tudo bem? Vamos pensar o seguinte, você utilizou algum produto de limpeza, algum produto de higiene, alguma maquiagem, a mão não estava higiênica de maneira adequada, você acabou apertando, cumprimentando alguém ou beijando alguém, e nesse contato, o micro-organismo veio até o teu olho, tá bom? Sendo vírus ou sendo bactéria. Os vírus geralmente são os mais comuns e é muito frequente em épocas específicas do ano, tá bom? Onde tem uma replicação dos vírus. E é normal então o paciente passar em consulta e dizer o seguinte: olha, doutor, estava tudo bem, de repente meu olho começou a coçar, queimar, arder, lacrimejar. E aí, Les, acho que é Les. Boa noite, obrigado, viu, Les, por sua presença. E uma característica muito comum, pessoal, das conjuntivites é a produção de secreção, tá bom? O olho fica vermelho, coça, mas ele não coça tanto, por exemplo, como a conjuntivite alérgica. Então, uma diferença muito interessante entre a conjuntivite infecciosa e a não infecciosa, como por exemplo a alérgica, a principal característica da alergia é o quê? Coceira, coça bastante. A infecciosa, como a bacteriana ou a viral, também coça, mas não coça tanto como a alérgica. A característica maior da infecciosa é principalmente, Milena está dizendo o seguinte: muitos clientes chegam na farmácia pedindo colírio para conjuntivite. Olha, Milena, minha sugestão, pede para o paciente passar em consulta com o médico oftalmologista. Se ele por acaso insistir muito, de uma maneira geral, só colírio lubrificante, tá? Mas não tenha dúvida que a melhor opção, Milena, é pedir para que esse indivíduo passe em consulta com um médico oftalmologista. Eu estou aqui à disposição. Aproveitando, se por acaso alguém precisar passar em consulta oftalmológica, nós estamos aqui localizados bem pertinho da Avenida Paulista. Atrás a gente tem um Paraíso, Metrô Paraíso, à frente a gente tem a Brigadeira. Praça Oswaldo Cruz, número 47, conjuntos 25 e 26. Estamos aqui todos os dias à tarde para atender você, tá bom? E se vocês por acaso precisarem de um telefone para contato, é o 99795-2025. Liga lá e agenda uma consulta, tá? E a Milena está dizendo, às vezes tenho dificuldade em identificar para encaminhar ao oftalmo. Milena, se tiver qualquer problema no olho, não pensa duas vezes. Pede para passar em consulta oftalmológica. Olha só, o Rodrigo está dizendo, você entendeu, Milena? Então, assim, se for conjuntivite infecciosa, o que mais chama atenção, além de coçar, queimar, arder, lacrimejar, ficar vermelho, o que chama mais atenção é a secreção. Quando a secreção é transparente, isso sugere fortemente vírus. Quando ela vai ficando mais espessa, mais esverdeada, amarelada, isso sugere bactéria. Ou às vezes pode ter o que a gente chama de conjuntivite mista. Pode ter tanto vírus e bactéria associado. E aí, o que acontece? Gente, fundamental o indivíduo se isolar do convívio social, porque são doenças que a rigor não servem, tá bom? Mas existe um alto nível de contaminação. Muitas pessoas, você sem querer, você de repente, sabe? Você coça o olho, vai lá, cumprimenta alguém. Oi, Elisete, boa noite. Vera, boa noite. Obrigado pela presença de vocês.
Tá lá, o olho coça, queima, e você de repente coça o seu olho naturalmente, você cumprimenta uma pessoa através de um beijo, de um aperto de mão, e você sem querer passou a doença para outra pessoa. Dá importância então de, na suspeita, primeira coisa, passar em consulta oftalmológica. Milena está dizendo sim, porque às vezes é só alguma alergia acompanhando com rinite. Isso, se você por acaso tem alguma outra doença alérgica associada, dermatite, rinite, bronquite. Oi, Juliana, boa noite, tudo bem? E aí, Juliana, como é que você está? Está enxergando bem? A Juliana é irmã da Gi, que é a minha social media. A Juliana fez cirurgia não faz muito tempo, não, acho que uns 2 meses mais ou menos, né? Espero que você esteja enxergando a vida contra os olhos, viu, Juliana? Obrigado pela sua presença. Se você tem alguma doença alérgica de base, existe então uma predisposição natural, oi Camila, de você também ter alergia ocular, tá bom? Existe essa possibilidade sim. Se você não tem essa doença sistêmica, também pode ter alergia ocular isolada ou pode ter também associado conjuntivite infecciosa. Deu para entender? Então, em geral, é o seguinte, coçar, queimar, arder, lacrimejar é comum nas conjuntivites. Geralmente a gente só adquire um olho, mas o que é que a gente faz? Uma coisa que eu preciso lembrar para vocês. Então, o indivíduo, ele coça um olho e sem querer, automaticamente a gente tem o hábito de coçar o outro olho. A doença que estava de um lado, gente, a gente mesmo passa para o outro. Aí a gente diz, não, doutor, a doença foi sozinha. Ela não vai sozinha, tá? É a gente que se autocontamina. Aí, o que é que a gente tem que fazer? Um lencinho para o olho, despreza. Um lencinho para o outro olho, despreza. Ou de repente, para não esquecer, Jesse, boa noite. Nath, obrigado pela sua presença. Então, para você não esquecer, qual seria a sugestão? Um lencinho para cada olho. Ó. Usou o lencinho, pessoal, despreza. Aí, ó, álcool gel e água corrente ou sabonete líquido, tá bom? Para a gente diminuir a chance de contaminar outras pessoas. Pérola, boa noite. Deu para entender? Essas questões de higiene pessoal, os cuidados de você estar lavando constantemente a mão, vocês não imaginam como a gente diminui os índices de casos novos de doenças infecciosas, não só no olho, no corpo como um todo. Então, o simples ato de você com frequência lavar suas mãos, água corrente ou antisséptico dermatológico, um sabonetinho líquido, tá bom? Ou álcool gel, ajuda bastante. Deu para entender, ô Milena? Ficou claro? Ficou clara a dúvida? Deixa eu aproveitar e voltar aqui um pouquinho, que teve uma outra pessoa que fez uma pergunta dizendo o seguinte, o Rodrigo, olha só que legal, aqui eu preciso também falar, né? O Rodrigo está dizendo o seguinte, doutor, fiz a refrativa com você e mudou minha vida, abril desse ano completa 1 ano, agora vamos à pergunta, quais candidatos têm, o que você perguntou, Rodrigo? Quais cuidados tenho que ter agora, inclusive a respeito do grau zerado é normal? Olha só, Rodrigo, obrigado, viu? Obrigado por você ter tido a coragem de submeter os teus olhos às minhas mãos, é uma responsabilidade absurda. Rodrigo, lembra que a gente, quando vai eleger um indivíduo para fazer a cirurgia refrativa, a gente tem que levar em consideração uma série de critérios, inclusive critérios de segurança. Idade mínima, 21 anos. A vontade manifesta o paciente. Doutor, já usei óculos lente de contato até agora, daqui para frente eu não quero mais. No mínimo 21 anos de idade. Estabilidade do grau é quando o paciente passou nos 2 últimos anos em consulta em que observou-se uma variação mínima de grau para cima ou para baixo, mais ou menos a mesma quantidade, de maneira que a média é basicamente 0. Tá bom? Em seguida, a gente então faz o exame oftalmológico propriamente dito. Então a gente vai estudar detalhadamente o olho como um todo. Ó. Como é que está a córnea? Como é que está a curvatura da frente da córnea, a espessura da córnea? Como é que está a curvatura de trás da córnea? A gente também estuda a pupila. Se o olho desvia também muito para um lado e para o outro, a gente vai fazer então a análise do comportamento do músculo. Por fim, a gente vai estudar também o fundo do olho. A gente faz esse exame dinâmico, analisa. Se tiver tudo normal, a gente então a gente considera o paciente elegível para fazer a cirurgia refrativa. Aí, dependendo do tipo de grau, da quantidade do grau e do exame oftalmológico, a gente vai definir qual técnica nós vamos utilizar. Nós temos basicamente 4, no máximo 5, né? Essa quinta técnica que se chama SMILE, que a gente tira uma lentícula de dentro da córnea, só tem acho que um único aparelho, no máximo 2, acho que provavelmente em São José e na região centro-oeste, ou seja, a gente acaba então realizando a cirurgia refrativa com as 4 técnicas mais comuns, PRK, LASIK, Zero Touch e Femto LASIK.
Se você fez a cirurgia, você preencheu os critérios, tá tudo tranquilo, teu grau está estável, a gente busca o grau mais próximo possível de zero. Se ficar um grau residual, Rodrigo, alguma coisa em torno de 0,25, de preferência positivo, é mais um número do que algo que tem algum significado clínico, porque em termos práticos o paciente vai dizer, nossa, doutor, estou enxergando super bem. Rodrigo, se está tudo tranquilo, vida totalmente normal, você pode fazer tudo. Praticar esportes aquáticos e contatos, esportes radicais, academia, dirigir, trabalhar, estudar a tela, tudo totalmente normal. Mas pelo menos uma vez por ano você tem que passar em consulta oftalmológica para fazer exames de rotina. Mesmo você nada sentindo. Fez a cirurgia, resolveu um problema. Diminuiu ou se livrou por completo da dependência dos óculos ou das lentes de contato. Mas, ei Pedrinho, como é que vai? Tudo bem? Mas isso não te isenta de passar em consultas oftalmológicas de rotina. Deu para entender? Que bom que você está aí. De repente, Rodrigo, eu queria que... Faz o seguinte, eu queria que você entrasse... Ei, Belmonte, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Rodrigo, me faz o seguinte, vamos entrar rapidinho assim, ao vivo, porque tem muita gente, Rodrigo, diz o seguinte, eu não vou fazer a cirurgia, eu tenho um desafio grande, sabe qual é, Rodrigo? Muitas pessoas têm medo por falta de informação. Passei aqui, ali, acolá, me disseram que meu olho ia ficar torto, eu tinha risco de ficar cego, que eu ia ter muita dificuldade de sensibilidade, a minha visão ia ficar muito ruim à noite. Então as pessoas, é normal que a gente vive hoje no mundo digital. Então as pessoas acabam acessando muito as redes sociais como um todo e o grande navegador de busca que é o Google, né? E lá colhe uma série de informações. Eu acho que você deve fazer isso sim, mas só isso não é suficiente. Por isso que a gente está aqui todas as quartas-feiras à noite, aproximadamente 2 anos, trazendo conhecimento e informação de qualidade para você. A gente tem um canal aberto de comunicação. Caso você tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, pergunta, vem até a gente que a gente está à disposição. Então, vou fazer o seguinte, Rodrigo. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, deixa eu ver onde você está. Cadê o Rodrigo? Vem cá. Eu quero que... Rodrigo, vou chamar você. A Milena está aí, a Vera, a Rosa. Vamos lá. Ter um papo comigo rapidinho. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a nossa audiência como foi a experiência da tua cirurgia. Como era a tua vida antes da cirurgia e como é a tua vida hoje. Tá bom? Ó, já te convidei. Entra aí ao vivo. Não precisa ficar com medo, não. Ei, Maria, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá? Não precisa ficar com medo, preocupado, tal, porque de repente você compartilhando essa tua experiência pode servir de ser. Posso sim, então vamos lá. Ó, eu te chamei. Você recebeu o convite, Rodrigo? Acabei de chamar você. Aceita o convite. Quando você compartilha com o outro o desfecho positivo, a pensamento negativo. A gente pode tirar experiências e lições proveitosas quando a gente passa por uma situação não tão prazerosa. Rodrigo não chegou aqui, doutor. Opa, então deixa eu ver o que está acontecendo, Rodrigo. Deixa eu cancelar aqui. Eu vou chamar mais uma vez, ó, Rodrigo. Convidado, Rodrigo Fracaroli. Rodrigo Fracaroli ativou ele. Boa noite, E aí, doutor. Tudo bom? sempre melhorando, amigo. E você, como é que vai? Graças a Deus, bem. A qualidade de vida é muito melhor agora. Então, deixa eu só aproveitar, Rodrigo, deixa eu conduzir um tiquinho o nosso bate-papo, mas você fica à vontade, tá? É bem tranquilo, não precisa ficar preocupado. Tá? Ei, gente, vamos entrando. Olha só, Rodrigo, chega um determinado momento na vida de uma pessoa que ela diz o seguinte, sabe de uma coisa? Eu não queria usar mais óculos ou lente de contato. Me fala que momento foi esse, Rodrigo, por gentileza. Então, doutor, eu usei lente de contato desde os 17 anos até os meus 31 anos. E eu já buscava esse conforto, né, na verdade, da cirurgia, porque acredito, hoje eu tenho certeza que é um conforto, que o meu grau na época era 6,5 graus de miopia em ambos os olhos. Acho que é muita gente, o doutor não vai recordar. E eu também tinha um problema de astigmatismo e meu olho tinha muita vermelhidão. E era uma cirurgia bem complexa e eu tinha um pouco de receio também. E aí eu fiz todos os exames, o doutor me deu esse conforto, foi bem tranquilo. Acredito que a maioria tem esse receio, até que nem o doutor falou no Google, é bem difícil, a gente vai buscar essas informações, deixa a gente de fato com medo mesmo.
Mas foi algo assim que melhorou a minha vida, posso dizer, em 70, 80% na questão dos olhos aí. E o motivo principal foi assim, o conforto, né? Eu acordava, tinha que colocar as lentes de contato, porque aquele grau ao 6 graus e meio que eu tinha era muito pesado. E o óculos, a armação e esse conforto da cirurgia que me trouxe foi sensacional. Olha só que legal, pessoal, o testemunho do Rodrigo, porque assim, ele começou a ter algum tipo de problema ocular de grau por volta de 17 anos de idade, a ponto de precisar usar óculos ou lente de contato. O óculos é uma boa opção, mas lembra que o óculos fica literalmente distante do olho, né? Emi, como é que vai? Tudo bem? Beijão para você. O óculos fica ligeiramente, a lente dos óculos fica ligeiramente distante do olho, correto? Então, assim, a sensação que o paciente tem, em termos de tamanho de imagem, é menor quando o paciente coloca uma lente de contato. Lente de contato, como o próprio nome diz, fica em contato direto com o olho. Isso faz com que o tamanho da imagem lá no cérebro, no fundo do olho, no cérebro, seja maior, a visão é melhor. Só que à medida que você vai usando o óculos, então, como o Rodrigo falou, o óculos incomoda na base do nariz, o óculos incomoda aqui na orelha. Você tem alguma dificuldade de praticar algum tipo de esporte, ou seja, o óculos é bom, mas ao mesmo tempo ele faz com que a tua qualidade de vida diminua. Então, uma outra opção seria a lente de contato, que foi o caso do Rodrigo. Ele começou a lente de contato. A lente de contato, pessoal, também é uma boa opção para resolver problema de grau. Só que à medida que o paciente vai usando a longo prazo, a lente de contato vai diminuindo a oxigenação e a lubrificação do olho. Então, não é incomum, depois de um tempo, o paciente começar a se queixar, poxa vida, doutor, eu percebi que depois de um tempo, o meu olho começou a coçar, lacrimejar, ficar vermelho, e eu comecei a ficar mais intolerante ao uso da lente de contato. Nesse contexto, você tem que considerar a opção do plano. Fizemos uma série de exames, constatamos que ele preenchia os critérios de segurança para realizar a cirurgia. A cirurgia foi realizada, e olha só, gente, o Rodrigo saiu de um contexto de 6 graus e meio de miopia, mais alguma quantidade de grau de astigmatismo, e hoje com grau praticamente próximo de zero, alguma coisa em torno disso, e olha como a gente melhorou a qualidade de vida. Rodrigo, as pessoas têm medo da cirurgia, Rodrigo. Por que as pessoas têm medo? Você não considera a cirurgia, apesar de complexa, é um procedimento rápido, seguro e eficaz? Você concorda comigo, Rodrigo? Ah, 100%, doutor. No começo existia, desculpa o barulho do cachorro, mas é do vizinho, não tem muito o que Não fazer. tem problema, não. O que acontece? A cirurgia, se a gente põe um vídeo no YouTube para assistir, a pessoa fica meia com agonia, que é algo complexo de fato, mas porém é algo que me levou a fazer essa segurança que me trouxe, é que é muito Isso. rápida e o resultado momentâneo. Então acredito que com um bom profissional do lado de um acompanhamento que tenha apropriado, essa tabela e essa balança, ela acaba se tornando viável para que aconteça essa cirurgia, que foi o meu caso. Eu vou falar bem a verdade, eu deixei de fazer uma cirurgia, era para mim ter feito, acho que com uns 27 anos, aí eu deixei porque eu não estava na convicção e não estava sentindo a confiança. E aí, com meus 31 anos, eu vim e decidi fazer. Foi, inclusive, uma decisão que eu tomei, assim, foi muito rápido, consegui fazer o encaixe, fiz todo o acompanhamento legal, deu tudo certo, estava apto para fazer a cirurgia e deu tudo certo. Olha só, o Bruno também está dizendo aqui, nossa, doutor, tem uma pergunta para o seu paciente Rodrigo. Olha só, ele sente algum desconforto, algum procedimento e ele usa óculos ainda? Uma pergunta, Rodrigo, do Bruno. Estamos ao vivo, em cores, e o Bruno está perguntando, agora, Rodrigo, que você já fez a tua cirurgia, como é a tua rotina? Sente algum desconforto importante? Alguma coisa acontece com você que impede que você tenha uma vida normal? Foi necessário, depois da cirurgia, você colocar algum tipo de grau nas vistas? Responde para o Bruno, por gentileza, Rodrigo. Então, doutor,
doutor. Não, eu não necessariamente precisei usar, mas nem um grau. Hoje eu tive dois retornos com o doutor, o grau 0,25, não tenho desconforto nenhum e o conforto segue. Agora eu vou fazer um outro exame de rotina, inclusive vou marcar um retorno para a gente verificar se continua a mesma questão de grau. Olha só que legal, viu, Rodrigo? Obrigado. E continua aí, viu, Rodrigo? Olha só, Bruno, então, eu falei para você, a gente primeiro precisa eleger os critérios de segurança. Leve em consideração a idade do paciente, o ponto de manifesto do paciente, se o paciente não tem nenhum problema neurológico, psiquiátrico, psicológico, importante. Em seguida, a gente faz o exame oftalmológico. Se preencher os critérios de segurança, vamos fazer cirurgia. O que a gente busca na cirurgia? O máximo de independência possível dos nossos. Quem sabe total. Às vezes pode ficar um pouquinho de grau, como é o caso do Rodrigo, ele tem 0,25. Mas esse tipo de grau não impede que ele enxergue bem e tenha uma vida totalmente normal. E outra coisa legal, viu, Bruno? O Rodrigo hoje enxerga totalmente bem, ele trabalha, estuda, ele lê, escreve, dirige, pratica esporte, é uma vida totalmente normal. É isso que a gente, médico, oftalmologista, cirurgião refrativo, quer para os nossos pacientes. Nós queremos gerar um máximo de qualidade de vida, diminuindo a dependência aos óculos e lentes de contato. Óculos e lente de contato, pessoal, tem seu papel importante em uma fase da vida em que o indivíduo, por exemplo, está com grau progredindo. Ele passa, quando o paciente principalmente é mais jovem. Então, se o grau está aumentando, William, como é que vai? Tudo bem? Obrigado. Se o grau está aumentando, não é aconselhar fazer cirurgia. Uma vez que o grau começa a estabilizar, a gente ainda acompanha pelo menos 1 ou 2 anos. E estabilizou o grau, e como é que a gente sabe que estabilizou? A gente acompanha o paciente ao longo do tempo, ou o paciente traz o histórico dele para o nosso consultório, e a gente então analisa, olha, as últimas receitas e o exame atual. A gente compara. Se tiver praticamente igual, isso significa dizer fortemente, então, Bruna, tudo bem? Que o grau está estável. Então, nós vamos fazer os exames oftalmológicos. Se preenche os critérios de segurança, a gente faz a cirurgia. E aí a gente discute com o paciente qual seria a melhor técnica. Fez a cirurgia, em teoria, o paciente não vai precisar usar mais óculos ou lente de contato, a não ser um óculos de sol bem bonito, top, legal, tá bom? A frente, vida normal. Lembrando que por volta dos 40 anos, tá, Rodrigo? Essa parte do olho aqui, ó. Então a gente tem um sistema que a gente chama de sistema de acomodação. A gente tem aqui uma conexão da parte periférica do olho com a região central que nos ajuda a enxergar bem de perto. E é normal, Rodrigo, por volta dos 40 anos de idade, esse sistema começa a dar sinais de falência. O resultado disso é a dificuldade para enxergar de perto. A gente chama de presbiopia, que é a vista cansada para perto por causa da idade, começa por volta dos 40 anos de idade, mas isso não tem relação direta com a cirurgia que foi feita para corrigir o problema de longe, não, tá bom? É basicamente uma coisa que acontece por volta dos 40 anos de idade, por causa do envelhecimento natural do corpo. Rodrigo, se você fosse deixar um recado para a nossa audiência, qual recado você deixaria? Fala para a gente. Coragem, né, doutor? Vai lá, encara que a qualidade de vida vale a pena. Olha só, Rodrigo, sabe outra coisa? Assim, eu estou quase te liberando. Uma outra coisa que os pacientes costumam dizer para a gente: ai, doutor, eu queria tanto fazer a cirurgia, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma novidade agora no Instituto de Olhos Charles Costa. Nós temos uma parceria hoje com a Fintech. Dinheiro já não seria mais impedimento por completo para você fazer sua cirurgia. Então, tem pacientes que dizem: ah, doutor, eu gostaria tanto de fazer a cirurgia, mas eu não tenho um montante de recursos para investir. Hoje a gente tem parceria com a Fintech, em que vai ser analisado o seu histórico. Se tiver tudo ok, então, essa Fintech vai ajudar você a realizar o seu sonho. Você, então, vai conseguir fazer um parcelamento da sua cirurgia com os preços bem acessíveis que cabem dentro do seu bolso, sem comprometer a tua renda. Então, olha, gente, nem a falta de dinheiro hoje é motivo para você deixar de realizar o seu sonho, tá bom? Rodrigo, obrigado pela sua presença, sua coragem. Mas que bom, Rodrigo, que você pôde estar conosco ao vivo, compartilhando essa experiência da cirurgia refrativa. Ó, estou te esperando o mais rápido possível para a gente fazer o exame de pós-operatório, tá bom? Claro que sim, doutor. Obrigado por tudo. Até a próxima. Tamo junto, Rodrigo. Bom resto de semana, bom feriado para você e a gente vai se falando, tá bom? Igualmente, doutor. Tchau, tchau. Um abraço, passa bem para você também. Deixa eu aproveitar, olha só. Nós estamos, faltam 15 para as 9. Quem é que eu vou chamar agora? Eu chamei um homem, o Rodrigo atendeu gentilmente ao nosso convite. Nós temos aqui algumas meninas. Oi, Anne. A Anne é nossa
frequentadora assídua. Todas as quartas-feiras à noite, a Ana Cúrsima está aqui conosco, batendo um papo super legal. Deixa eu chamar aqui Bruna Cris. Bruna Cris. Bruna, vamos bater um papo? Eu queria que você entrasse ao vivo comigo, por gentileza. Eu te chamei, Bruna. Não é para ficar com medo, não é para ficar preocupada, nem para ficar nervosa. É só um bate-papo, como eu acabei de fazer com o Rodrigo. Queria que você compartilhasse um pouquinho por que você está aqui na nossa live, por que você resolveu entrar no nosso canal, quais são os interesses que você tem no que diz respeito à saúde ocular. Você aceitou, você recebeu o convite, Bruna? Fala para mim. FB Vanini. Ei, Vanini, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Bru, chamei você. Aceita o convite, Bruna? Bruna Cris, Bruna Cristina dos Santos. Estou te convidando, porque eu queria que você compartilhasse um pouquinho do porquê de você estar na sala, porque esse conteúdo te desperta interesse, porque você resolveu estar com a gente esses minutinhos. Qual é o tema que desperta tanto interesse da tua parte? Vamos lá, Bru, você recebeu o convite? Me fala. Deixa eu ver aqui. Teixeira. E aí, Teixeira? Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá bom? A Bruna não fala, gente. A Bruna não está respondendo. A Bruna está caladinha aqui. Está em silêncio. A Bruna não pode participar, não tem problema. Rose, vamos bater um papo, Rose? Eu chamei um homem, agora eu quero chamar a mulher. Rose, vamos bater um papo? Acabei de chamar você para que você entre ao vivo comigo, para a gente conversar um tiquinho a respeito de tuas dúvidas. De repente elas podem ser dúvidas semelhantes às outras pessoas que estão presentes na sala. E aí a gente consegue conversar rapidinho, da mesma forma que eu conversei com o Rodrigo, tá bom? É um bate-papo. Eu quero interagir cada vez mais com vocês para que a gente elucide essas dúvidas, essas incertezas no que diz respeito à saúde ocular, principalmente os problemas que envolvem a parte da frente do olho, né? As alterações e distorção da córnea, que é o ceratocone, aplicar laser na córnea para corrigir grau, que é a cirurgia refrativa tradicional, o implante de lente dentro do olho, que a gente resolve os problemas. Você está me ouvindo? Oi, boa noite. Tudo Boa bem, noite. Rose? Tudo bem, mas eu não estou enxergando nada aqui. Você não está enxergando nada de ninguém, Rose? Não estou. A gente pode conversar desse jeito, sem problema? O que acontece que eu não estou conseguindo enxergar? Eu não sei. Aqui eu também não consigo. Deixa eu ver, Anne. E quem, Está tudo escuro. não sei o que está acontecendo, porque eu também não estou te vendo, Rose. Eu só estou te ouvindo, tá? Eu só estou me vendo. Mas eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo? Eu posso falar? A gente pode conversar um tiquinho? Sim. Então vem cá, Rose, me fala de onde você está. Onde você está agora? Aqui em São Paulo ou fora de São Paulo? Não, eu estou fora de São Paulo. Estou falando de Londrina, no Paraná. Londrina, no Paraná, Rose. Uma pergunta Isso. que é para mulher, mas eu vou fazer. Quantos anos você tem, Rose? Eu tenho 56. Uma jovem de 56 anos de idade. Qual a ocupação você faz, Rose? Eu sou funcionária do Estado do Paraná. Ah, tudo bem. Por que você resolveu entrar nessa live hoje à noite? Fala para mim, Rose. Eu tenho um problema muito forte de visão. Eu tenho um grau muito alto de astigmatismo, né? E eu estou tentando criar coragem para fazer a cirurgia. Rose, tenta transformar essas palavras em números. Você tem ideia mais ou menos quanto seria o teu grau de astigmatismo? É assim, ó. Eu fiz uma primeira consulta, eu já uso óculos desde 12 anos de idade. Eu fiz uma primeira consulta com um oftalmo que já acompanha o meu caso há muito tempo, e ele falou para mim que no meu caso eu não tenho como fazer a cirurgia. Aí eu fiz uma consulta com outro oftalmo e ele falou, de fato, o fundo do seu olho é muito fino, fundo do olho. O astigmatismo deixou o seu globo ocular meio achatado. O formato do olho não permite. Tá. Deixa eu tentar explicar. Então... Pode continuar. Que pena que eu não posso ver. Tá tudo escuro, eu não consigo ver. Eu não consigo ver a sua
o vídeo? Não consigo ver, está tudo escuro aqui. Não estou conseguindo te ver, não, Rô, eu só estou te ouvindo. Ah, tá. Então, daí eu fiz essa segunda consulta e ele falou que, de fato, o formato do meu olho não permite a cirurgia, mas que estão sendo desenvolvidas algumas pesquisas para um caso como o meu globo ocular, como o meu problema. E eu fiquei aguardando na expectativa que essa evolução da ciência fosse possível a cirurgia para o meu caso. Aí eu andei pesquisando no Google que o astigmatismo, ele realmente deixa o formato do olho achatado. Tá. Deixa, na verdade, em vez de ser achatado, ele deixa a córnea muito pontuda. É isso que acontece. Olha, uma pena que você não está vendo, moço, mas eu vou tentar explicar. Vou tentar não, vou explicar para vocês. A não ser, Rose, que você saia, eu te convido outra vez. Pode ser assim? Sim, pode ser. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Você sai, por gentileza, entra novamente e aí eu te chamo e a gente bate um papo, pode ser? Porque se eu for te mostrar, você não vai conseguir enxergar o que eu estou querendo te mostrar, entendeu? Tá bom, eu vou sair. Você sai e volta para eu te chamar. Ou você me chama e eu aceito o convite. Vamos lá. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, vou sair. Você consegue. Aproveita e chama alguém mais jovem aí de pertinho, tá? Que pode te ajudar a dar uma força nesse sentido. Eu estou sozinha aqui, eu não vou conseguir. Então faz o seguinte, deixa do jeito que tá. Não vou mexer, não. Eu vou dar uma. Mesmo você não me enxergando, eu vou falar por Ah, que questão de pena. áudio. Mas focar depois, olha, deixa eu aproveitar e deixar o número do telefone, o telefone 99795-2025. Tá 99795-2025. bom. Ou você entra lá no meu site, o site é Lá você vai ter as informações a respeito da nossa atividade profissional. Se for o caso, então, Tá bom. você liga e a gente conversa mais detalhadamente. Mas eu só vou tentar responder essa dúvida para a audiência. Então, essa parte do olho você chama córnea. Você não está enxergando, eu vou te explicar com o resultado me vendo. Essa Obrigada, doutor. frente, ela tem uma curvatura. Tá bom? Quanto maior for essa curvatura, a diferença dessa curvatura, gente, vertical da horizontal, maior é o astigmatismo. Então, o astigmatismo está relacionado à alteração de curvatura, tanto da córnea como do cristalino, mas principalmente da córnea. A córnea é muito curva no sentido do que no outro. Oi, Thaís, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Isso faz com que os raios não cheguem lá no fundo do olho e a gente enxergue. Entendo. Nessa fase que você está, Rô, se você falou que tem alguma coisa em torno de 8 graus de astigmatismo, realmente aplicar laser na córnea não é a melhor opção para corrigir, tá? Mas nessa faixa Uhum. a partir de 56 anos de idade, existe sim a possibilidade da gente fazer uma cirurgia que a gente chama de farro refrativa. Ou seja, dentro do olho, Rosa, a gente tem uma lente natural chamada cristalino, e com o Aham. passar do tempo, opaco, isso é catarata. É bem provável que você não tenha uma catarata franca nesse momento, mas o seu Sim. cristalino... O óculos que eu uso, ele é multifocal, ele é para perto também, como o senhor explicou para o moço que fez a cirurgia, eu já tenho aí essa dificuldade para enxergar de perto. Então, nesse contexto que você está me falando, você está com mais de 56 anos de idade, tem um astigmatismo muito forte que não dá para aplicar laser na córnea. Então, uma opção seria fazer uma cirurgia em que a gente remove o cristalino desfuncional e implanta uma lente dentro do olho. A vantagem Entendo. dessa cirurgia é que a gente consegue diminuir o máximo possível desse grau de astigmatismo, tanto de longe como de perto. Eu não digo que a gente vai conseguir zerar o grau a ponto de você ficar totalmente independente dos óculos, mas existe a possibilidade da gente diminuir bastante essa dependência a ponto de você, se por acaso precisar usar um grau de óculos, um grau fraquinho e para situações específicas. Então, acho que o colega que não mencionou essa opção, mas dá para fazer essa cirurgia de implante de lente dentro do olho, tá, Rosa? Existe outra possibilidade. Sim. Novamente com calmo, ou de repente eu estou aqui à disposição, caso você precise, e aí a gente faz a avaliação. O senhor repete o telefone de novo? Repita, o telefone DDD 11 Uhum. 9795 2025. 9795 2025.
Ah, tá ótimo. Muito obrigada, doutor. Não por Eu vou... isso, e o nosso site é É, né, drcharlescosta.com.br, tá tá. bom? Mais uma curiosidade, realmente faz um olho, daí depois faz o outro? Como que funciona? Esse caso de cirurgia de implante de lente dentro do olho é assim que a gente faz, em média, de 1 a 2 semanas de diferença de um olho em relação ao outro, pelo menos uma semaninha. Então vamos ser o Ah, seguinte, hoje operou o olho direito, aí você passa amanhã em pós-operatório para examinar para ver se está tudo bem, e na semana seguinte, na quarta-feira, faz o olho esquerdo, e na quinta-feira você passa entendi. para ver se está tudo bem, entendeu, Rosa? Entendi. O doutor, deixa eu falar uma coisa. No meu caso especificamente, quando eu vou fazer o exame para trocar a lente do meu óculos, a capacidade que o meu óculos tem hoje é de 80%, ou seja, ele já não atinge mais 100%. Sabe, a O próprio óculos. correção que ele faz, a correção que a minha lente consegue fazer é de 80%. Mais um motivo, Rose, para pensar na possibilidade de implantar uma lente dentro do olho. A ideia dessa cirurgia é que é como se a gente pegasse o óculos que está fora do olho e colocasse dentro do olho. Essa é a Sim, ideia, tá bom? sim. Mas Mas na questão que eu contei para o senhor no início, que o fundo do olho ele é estreito, aí é só no caso do laser que não é indicado, né? não, eu acho que está confundindo. Olha só, é a córnea que provavelmente. Oi, Karina, tudo bem? Me parece que você está me falando a córnea fina. Ah, Então, assim, a entendi. espessura da córnea não permite que aplique laser para corrigir essa quantidade tão grande de astigmatismo. Não é o caso realmente. Então, a Tá opção ótimo. é implantar uma lente dentro do olho. Tá ótimo. Muito bom. Se idade, já daria para fazer a cirurgia. Oi, Renan. Boa noite, tudo bem? E nessa faixa etária de idade, já daria para fazer, então, o implante da lente para corrigir tanto o problema de longe, o problema de média distância e o problema de perto, tá bom, Rosa? Eu Que acho que é ótimo. uma opção para você, tá bom? Que ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Eu doutor. estou à disposição, tá? Pode- Aproveitando, um bom resto de semana que a gente está se falando, tudo bem? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Prazer poder estar falando com vocês. Olha só, pessoal, já se foram quase 60 minutos de live, vocês acreditam? Então, hoje foi uma coisa um pouquinho mais dinâmica, olha que legal. Eu gostei do modelo de hoje, a gente está fazendo cada vez mais interação com vocês. E aí, boa noite. A turma está chegando, né? Mas a gente precisa ir embora, infelizmente. Hoje a gente respondeu a nossa caixinha de perguntas. Acabou vindo à tona muitas outras dúvidas, é interessante. Tiveram duas pessoas que entraram ao vivo para compartilhar conosco as suas experiências e necessidades. O Rodrigo contou a história dele que desde os 17 anos de idade até os 31 anos ele estava usando um óculos e lente de contato. Nós deixamos claro que óculos e lente de contato tem o seu papel, é importante, mas chega um determinado momento que, se o grau estiver estável, se os exames estiverem normais, e se o paciente quiser, dá sim para fazer a cirurgia, tá bom? E nem agora a questão finanças pode ser um fator limitador para você realizar a cirurgia. Existe possibilidade de você fazer esse investimento através de parcerias com fintechs, tá bom? E por fim, a Rose estava contando a história dela da dificuldade de poder fazer uma cirurgia, porque a córnea dela é muito fina para corrigir uma grande quantidade de astigmatismo. Mas em função da idade dela, que já passou dos 55, uma sugestão para se considerar seria implantar uma lente aqui dentro do olho para corrigir o grau. Deu para entender? E eu preciso ir embora, infelizmente. Anne, beijo para você. Obrigado pelo seu carinho de sempre. Ei, Samara, boa noite, tudo bem? Olha só, foi muito legal. Quem está aqui em São Paulo, eu gostaria de aproveitar e desejar um feliz feriado. Nós temos amanhã aniversário da cidade de São Paulo, bem provável que seja ponto para o pessoal aproveitar esse finalzinho de semana, descansar um tiquinho. Eu vou estar num curso aqui em Alphaville, vamos estudar a respeito de finanças, envolvendo também o mundo da saúde. Eu queria aproveitar, então, agradecer a você mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês terem reservado esse tempo e a sua atenção para estar aqui comigo, com o restante da audiência. Bom resto de semana. Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham um final de semana enxergando a vida com outros olhos, tá bom? E a gente se vê na próxima quarta-feira, na última live do mês de janeiro. Vocês acreditam, gente? Nós já estamos caminhando para o final de janeiro. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido, né? E é uma pergunta: o que a gente tem feito com o nosso tempo, né? De nada, viu, Mi? Foi um prazer poder interagir com você. E tem um verso na Bíblia, nossa, as coisas vão vindo à tona, né? A Bíblia diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias,
a fim que alcancemos coração sábios. Então eu queria que você, nos seus momentos de reflexão, de intimidade com Deus, pedisse para que Deus te desse sabedoria e discernimento, a fim de que você saiba contar os seus dias, viver os melhores dias de Deus aqui na Terra, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, muito obrigado pela presença. A gente se vê na próxima quarta-feira. Você que está aí, não esquece de compartilhar esse conteúdo com um amigo, com um vizinho, com um parente, com um colega de trabalho. Eu tenho dúvida que alguma coisa interessante foi falada que pode ser útil para alguma pessoa do teu convívio, tá bom? Beijo para vocês, um abraço, muito obrigado pela presença, tá bom? Até quarta-feira. Tchau, tchau.